Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria estar aqui nessa noite tão especial e poder cultuar a Deus junto com vocês e também compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu tenho vindo aqui basicamente a todo ano, já há algum tempo, aqui lecionar no CFM, no prédio aqui ao lado, mas é realmente a primeira vez que eu tenho o privilégio de estar com os irmãos aqui no templo e compartilhar a palavra de Deus. É uma alegria muito grande. Somos amigos do pastor Roster já há bastante tempo e às vezes nós nos encontramos aqui em São Paulo, como aconteceu agora, mas estamos sempre em contato e louvando a Deus pelo que o Senhor tem feito aqui, através dos irmãos e nos irmãos nessa igreja, e nós trazemos notícias muito boas do que o Senhor tem feito também lá no estado do Amazonas, na floresta amazônica, entre diferentes povos indígenas. Minha esposa e eu estamos ali há 14 anos servindo a Deus entre um povo chamado Iurupidé, que fica em aldeias já na fronteira extrema com a Colômbia, no município de São Gabriel da Cachoeira. É o último município do Brasil naquela direção. Fica 3 dias de barco depois de Manaus, ou 2 horas e 10 de avião. E de São Gabriel nós nos deslocamos para as aldeias. A primeira fica a 1 dia de viagem de canoa. Estamos há 14 anos servindo ao Senhor ali, junto com uma equipe maior, uma equipe muito abençoada por Deus, que é a equipe do Projeto Amanagé. Eu estou vendo aqui um casal, colegas nossos, que trabalham também lá em São Gabriel, a pastora Ademir e a Esther. E o Amanagé é hoje formado por 47 missionários em 22 ministérios. Estamos ali, nos últimos 7 anos, também tendo o privilégio de coordenar essa equipe. O pastor Ademir e a Esther, que acabaram de chegar, têm participado da liderança do Amanagé conosco. E o Senhor tem nos dado a alegria de ver a sua obra acontecer diante dos nossos olhos. Eu costumo dizer que Deus está fazendo a sua obra. E às vezes, muito às vezes, Ele faz a sua obra através de nós. Mas muitas vezes, Ele faz além de nós. Às vezes, em nós. E outras vezes, Ele faz apesar da gente. Às vezes nós estamos atrapalhando. E Deus está fazendo a sua obra. Mas o fato é, Deus está fazendo a sua obra acontecer. Ele é o dono da obra, da missão. E Ele vai expandindo o seu próprio reino entre aqueles que ainda não o conhecem. Nenhum daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus ficará para trás. Com a nossa participação, ou sem a nossa participação, o Senhor vai alcançar e atrair a Ele mesmo aqueles que Ele comprou com o precioso sangue do Senhor Jesus. Eu gosto de lembrar de Elias. Elias estava pensando que era o último dos profetas, estava sendo perseguido por Jezabel. E o Senhor fala com ele assim: você está enganado, eu tenho mais 7.000. Significa que se eu for, o Senhor vai fazer a sua obra. Se eu não for, Deus envia outro, Ele tem mais 7.000. Se você participar, bênção, Deus vai te usar para fazer a obra dele. Se você não participar, Deus tem mais 7.000. É assim, a obra de Deus, ela está sendo feita, ela continuará sendo feita e ela será consumada, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus, e Ele apenas nos dá o privilégio de participar desta obra. Esse é o sentimento que trazemos no coração, o sentimento do privilégio de estar lá naquele lugar distante, vendo Deus fazer a sua obra diante de nós. Temos visto pessoas sendo transformadas, famílias sendo alcançadas, igrejas nascendo em diferentes povos, para a glória do próprio Senhor, dono da igreja. E temos grandes desafios ao nosso redor. Nós estamos numa região onde estão os 2 maiores blocos de desafio missionário entre indígenas do Brasil. De um lado, tem os povos Yanomami, que estão nos entornos do Pico da Neblina. São mais de 32.000 pessoas no Brasil e na Venezuela. São mais de 630 aldeias. Aí temos notícia do Evangelho, presença de evangélicos, de crentes, com muita boa vontade, talvez em 20, 30 no máximo. Então resta pelo menos mais de 600 aldeias ainda sem Jesus. Algumas delas abertas e pedindo missionários. Uma delas não tão distante de São Gabriel, apenas 1 dia e meio de viagem, porque para lá é muito perto. Está pedindo missionário desde 2011. Nós estivemos ali, colegas da nossa equipe esteve ali já umas 2, 3 vezes, mas ainda não conseguimos colocar missionários lá. Um motivo de oração. Nos ajude em oração para o Senhor levantar mais trabalhadores para esta grande seara.
Do outro lado, lado esquerdo daquela região, tem um rio, uma área extensa, onde tem 15 povos, 116 aldeias e 3 povoados. Apenas uma pequena igreja surgiu ali nos últimos anos. Tem 2 anos essa igreja, entre o povo Yurupidé, está em processo de consolidação, mas resta 115 aldeias ainda sem igreja plantada, a maioria delas sem nenhum crente. E poucos missionários trabalhando ali. Tem uma equipe se dirigindo para um dos povoados, com bastante resistência e algumas limitações. É o motivo de oração. Nos ajude em oração, para o Senhor levantar mais trabalhadores para esta vasta seara. Temos no Rio Negro, que é a BR principal daquela região, o pastor Ademir e a Esté trabalham ali já há algum tempo. Temos dezenas de aldeias abertas para o Evangelho, ainda sem igrejas, e nós não temos, às vezes, recurso humano para fazer evangelização e plantio de igrejas. Então, ore para o Senhor levantar mais trabalhadores para esta vasta seara. Temos o desafio também de enviar missionários indígenas para aldeias ainda não evangelizadas e que, às vezes, eles têm uma abertura até um pouco maior do que a gente, mas tem limitações. Ore para o Senhor levantar parceiros para missionários indígenas. Estamos com o desafio de enviar 5 casais para o Instituto Bíblico, casais indígenas. Precisamos achar o instituto certo e pessoas para ir com eles. São vários motivos de oração. Lembre de orar para que o Senhor, que está fazendo a sua obra, quem sabe te chame e te vocacione para participar de alguma forma da expansão do reino dele naquela região tão carente do Evangelho. Entre os de Yurupidé, onde nós estamos há 14 anos servindo a Deus, o Senhor tem nos dado a graça de ver pessoas sendo transformadas também. Uma pequena igreja nasceu, está em processo de consolidação, e tivemos também a oportunidade de traduzir algumas porções da palavra de Deus para a língua daquele povo. Uma língua que era ágrafa até alguns anos atrás, até 15 anos atrás, e trabalhamos com a educação intercultural bilíngue e tivemos o privilégio de traduzir algumas porções. Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus nessa noite, em Jonas, capítulo 1, versículo 9. Mas eu gostaria de ler primeiro uma versão que você não conhece. Jonas, capítulo 1, versículo 9. Detalhe se eu consigo enxergar. Essa não é a nova linguagem na tradução de hoje. Essa aqui é a nova linguagem na tradução de amanhã. É na língua dos Yurupidé. Jonas 1:9, na língua dos Yurupidé, ficou da seguinte forma: Yutman Jonas Kerop, Hebreu Ahamp Israel e Yurupidé Nin Neneyap, Noiman Yap, Anintono Yap Nin Anri Womop, Yap Yurkater Terminanga Papap, Pornan Yap Kater Dermin Pogo, Charbu Yap. Noiman, Jonam. Nós traduzimos para a língua e depois a gente faz uma retradução para ver se confere. Na retradução, traduzindo de volta para o português, ficou da seguinte forma: então Jonas respondeu: eu sou hebreu, do povo descendente de Israel. Não dá para falar israelita apenas naquela língua. Descendente de Israel. E respeito, a palavra mais próxima que nós achamos para temor. E respeito aquele que tem posse sobre mim. Ele é o Deus verdadeiro, o Deus do céu, que fez o mar e que fez a terra, disse Jonas. Observe aquela parte em destaque, a parte amarela. Embaixo é a tradução do que está evidenciado em cima. Anirtonoyap. Quando nós começamos a evangelizar aquele povo, quando estávamos nos preparando para a evangelização daquele povo, ficamos aí 3 anos estudando a sua língua e a sua cultura. O primeiro desafio era encontrar palavras para expressar Deus, o caráter de Deus. E uma das palavras mais difíceis foi achar a expressão para Senhor, porque é um povo igualitário, um povo que não tem liderança forte, um povo que não tem noção de um Deus como ser pessoal, não tem história de um Criador na sua mitologia. Quase tudo que existe é pré-existente, foi apenas melhorado ou transformado, mas não tem história de criação, nem a figura de um Criador. É um povo que não tem liderança social em evidência, forte. O líder é o pai da família. Não tem ideia de senhorio.
de dono da terra, do mundo, muito menos um dono de pessoas. Então tínhamos um desafio para achar a palavra para Senhor. Testamos durante vários dias, uns 30 dias, buscando termos apropriados. Achamos um termo. A primeira tentativa foi um indígena que me disse: bem, a gente pode falar Nom Nanhiap. Nom Nanhiap é a ideia de dono, mas é um dono apenas de objetos. O dono da canoa, o dono da roça, o dono da casa, é um dono, mas sempre de objeto, nunca de coisas vivas. E nós pensamos, bem, vamos testar. Havíamos testado uma palavra antes que era chefe, Mohunkiap, mas Mohunkiap claramente não dava certo, porque o chefe para eles não tem muita moral, eles trocam, eles criticam e assim por diante. Naquela época, o presidente do Brasil era Lula esteve lá e eles falavam, é o Mohunkiap Pogo, do Brasil. Aí eles queriam usar a mesma expressão para Deus, rapaz, não dá certo, né? Presidente é uma coisa, prefeito é uma coisa, Senhor é outra, não é isso. Então chegamos nessa Nom Nanhiap, dono de objetos. Usamos essa palavra durante uns 2 anos na evangelização. Depois de uns 2 anos, um dia eu estava expondo uma narrativa bíblica, explicando sobre o senhorio de Deus, e aí um deles, um senhor, que ainda não era crente, na verdade naquela época não tinha nenhum crente, ele depois me procurou e disse: Branco, eu já entendi o que você está querendo dizer. Só que quando você fala essa palavra, é como se machucasse os nossos ouvidos. Fica muito torto, não dá certo o que você está falando. Porque eu estava falando dono para a pessoa, é como que as pessoas se tornassem objetos. E ele disse: tem como a gente falar o que você está nos ensinando? Vamos inventar uma palavra. E ele inventou aquela palavra que estava na tela. Ani tono yap. Tono é o verbo possuir. Ani é a primeira pessoa do singular, eu como objeto. Iap é aquele, o nominalizador. Então ficou literalmente, aquele que tem posse sobre mim. Tive a impressão que comunicou melhor do que o português, a ideia de Senhor. E eu fui testar nas aldeias distantes, onde ainda não tinha explicado sobre aquele assunto. E quando eu dizia para eles que eu estava ali para falar do Katenhanir Tonoyap, Deus, o Senhor, eles geralmente perguntavam assim, nosso dono? Eles não entendiam a ideia de ter um dono, mas eles compreendiam a expressão, nosso dono, com um ar de estranheza. Como assim nosso dono? É desse mesmo que eu quero falar, do nosso dono. E assim nós comunicamos o Evangelho, e essa foi uma das palavras mais centrais para abrir a mente daquele povo, para compreender a verdade das Escrituras. O livro de Jonas, ele nos fala desse Deus que é Anir Tonoyap, é aquele Deus que tem posse sobre nós. O livro de Jonas nos fala desse Deus que tem posse sobre todo o universo criado, sobre toda a criação, das grandes às pequenas coisas. O livro de Jonas nos fala desse Deus que é totalmente soberano e ao mesmo tempo muito misericordioso. Um Deus que controla todas as coisas e que se compadece dos seres frágeis, pecadores, como o profeta Jonas. Nós vemos essa soberania de Deus no livro de Jonas, de início a fim. Por isso que nós fizemos a opção de traduzir, foi o primeiro livro da Bíblia que traduzimos para aquela língua, porque é um livro que fala muito acerca de Deus, e era um povo que não tinha noção nenhuma de Deus como ser pessoal, então fizemos essa escolha. Nós vemos a soberania de Deus quando Ele é aquele Senhor que dá ordens, que manda, das grandes às pequenas coisas do universo. Chega no primeiro capítulo, já inicia com ele dando uma ordem para o profeta Jonas. Ele dá uma ordem não somente para Jonas, como no capítulo 1, versículo 4, ele dá uma ordem para o grande vento. Jonas não obedece, mas o grande vento obedece, causa uma tempestade no mar e o barco está para afundar. Capítulo 1 também, ele dá uma ordem para o grande peixe, e o grande peixe obedece e engole Jonas. No capítulo 2, ele dá outra ordem para o grande peixe, que agora obedece e vomita Jonas na praia. No capítulo 4, ele dá a ordem para uma pequena planta, que cresce rapidamente e faz sombra para Jonas. Ainda no capítulo 4, ele dá ordem para um pequeno verme, que vai e come a planta, e a planta morre. E depois ele dá ordem para um vento calmoso, que traz o calor do Oriente e aquece, eu acho que a calvície de Jonas, assim como eu. Veja que o Deus soberano, aquele que tem posse sobre nós e sobre todas as coisas, Ele controla
do grande vento ao pequeno vento, Ele dá ordem ao grande peixe, ao pequeno verme, à pequena planta. É um Deus que controla todas as coisas no universo que pertence a Ele. Mas esse Deus grandioso e soberano, controlador de todas as coisas, é também um Deus extremamente misericordioso. No capítulo 1, Ele tem misericórdia dos marinheiros que eram idólatras, que cada um adorava o seu Deus. Alguns pensam que o texto diz que os marinheiros se converteram. O texto não fala que os marinheiros se converteram ao Senhor. Fala que eles clamaram ao Senhor de Jonas. Não exatamente que eles se converteram. Mas Deus teve misericórdia e poupou a vida daqueles marinheiros idólatras. No capítulo 2, o Deus misericordioso, Ele poupa a vida do profeta rebelde, tirando ele do ventre do peixe quando ele se arrepende e ora ao Senhor. No capítulo 3, Ele poupa a vida dos ninivitas, nação cruel, belicosa, que estava dominando todo o reino, todo mundo naquela época. E no capítulo 4, o Deus misericordioso continua insistindo em ensinar misericórdia para o seu profeta que está em estado de rebeldia. Um Deus controlador, soberano, controla todas as coisas e ao mesmo tempo extremamente misericordioso. Por outro lado, o livro de Jonas nos mostra a figura de um homem que de soberano nada tem, um homem extremamente frágil, mas que é cheio de si mesmo, é ensimesmado, autocentrado, que é o profeta Jonas. Um Deus soberano e misericordioso, um homem frágil e ensimesmado que quer conduzir a sua própria história. Mas é possível compreender um pouco das razões de Jonas. A referência que nós temos de Jonas fora do seu livro está em 2 Reis, capítulo 14, versículos 24 e 25. Lá diz apenas que Jonas foi profeta no reinado de Jeroboão II, e nós sabemos pela história que esse rei esteve sob o trono de Israel no 18º século antes de Cristo, e governou Israel por cerca de 40 anos. E diz também naquele texto de 2 Reis que Jonas, ele morava numa cidade chamada Gat-Hefer. Essa cidade ficava no território de Zebulon. Zebulon ficava no centro-norte de Israel. Então, logo a nordeste de onde Jonas estavam os assírios. Os assírios, cuja capital era Nínive, era ninguém menos do que os conquistadores mais belicosos e cruéis da história antiga, daquela época. Como eles não tinham tecnologia como o Estado Islâmico recentemente tinha aí para degolar as pessoas ao vivo, transmitindo pela internet, diz os historiadores que os assírios, quando davam contra uma cidade, eles derrubavam os muros, queimavam quase tudo, pegavam os seus líderes, tiravam a pele, não sei como, das pessoas ainda em viva, esticava a pele dos líderes das cidades em varas e colocavam na frente da cidade, para quem passasse ali visse, percebesse que os assírios estiveram naquela cidade. Tal era o requinte de crueldade daquele povo. E Jonas sabia que era apenas uma questão de tempo, os assírios dariam contra Israel por questões políticas daquela época. Jonas sabia que logo a sua cidade, Gat-Hefer, estaria na rota dos conquistadores cruéis, dos assírios, dos ninivitas. É nesse contexto então que Deus chama Jonas e fala: olha, vai lá nos seus inimigos e naqueles que estão para dominar o seu povo e a sua cidade, vai lá e prega a minha palavra. É nesse contexto que Jonas então, ele tem aquele sentimento mais ou menos assim: eu quero mesmo que eles morram. Vai, pega o navio e vai para Tarsis, provavelmente para a Espanha. E assim a história discorre, você conhece bem a história, mas eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 14. O capítulo 4 de Jonas. Vamos lá. Enquanto até o capítulo 3, a gente vê o enredo dessa história, de forma, os acontecimentos mais externos da história, da narrativa, o capítulo 4 descortina o coração do profeta, mostra o interior de Jonas. E é para esse capítulo que eu chamo a sua atenção. Capítulo 4 de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer
do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Olha o coração de Jonas comigo, o coração do profeta. O que esse texto nos mostra é que Jonas era um homem que era orientado ou se orientava pelo seu próprio coração. O versículo 1 diz que, por causa dos ninivitas terem se arrependido e clamado por misericórdia ao Senhor, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Foi tomado por um sentimento de desgosto e a ira encheu o seu coração. O versículo 6, por causa da pequena plantinha que nasceu e lhe deu sombra, diz o texto: Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Sentimentos extremos. Um homem que tem sentimentos extremados, que se desgosta extremamente pelo agir de Deus na vida do pecador, e que se alegra extremamente, se alegra extremamente por uma plantinha, por um mimo, por uma sombrinha que Deus lhe deu. Homem orientado pelos seus sentimentos. O que importa para Jonas é o que ele sente, as suas emoções. Ele deixa as emoções guiar o seu comportamento, guiar as suas ações e as suas reações, e mesmo o seu ministério como profeta, homem de Deus, chamado por Deus, conhecedor de Deus, mesmo o seu ministério, ele permite que seja guiado pelas suas emoções. Mas Jonas não é guiado apenas pelas suas emoções. O versículo 2 diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Sabe o que quer dizer isso? Não foi isso que eu disse, na verdade não disse. Não foi isso que eu pensei. O que quer dizer esse texto? Jonas está dizendo o seguinte: quando o Senhor falou que era para eu ir lá e anunciar a sua mensagem para os ninivitas, eu raciocinei e eu entendi. Eu vou lá, eu falo da mensagem de Deus para aqueles cruéis conquistadores, eles vão se arrepender, Deus que é misericordioso vai poupar a vida deles, nós vamos continuar na linha dos terroristas, mais cedo ou mais tarde eles vão chegar aqui e vão nos detonar, vão nos destruir. Então eu pensei, eu vou evitar essa conversão, porque assim Deus não vai ter misericórdia deles e vai acabar com eles, então nós ficamos livres. Você percebe o nível de complexidade do pensamento dele? Não foi algo simples, ele raciocinou para entender qual seria a melhor estratégia para se ver livre dos seus inimigos. Ele optou em fugir da missão de Deus para poupar talvez a si mesmo, talvez a sua cidade, o seu povo, da conquista do Estado Islâmico da época, que é dos assírios. Ou seja, ora Jonas se deixa orientar pelos seus sentimentos, ora Jonas se orienta pela sua razão. De um lado ou de outro, ele é um homem orientado pelo seu próprio coração. Porque a gente tem uma impressão, por causa da mídia, quando fala de sentimentos, de coração, quando fala de coração a gente pensa logo nas emoções, não é verdade? Fala de coração, romantismo.
pensa nos sentimentos. Mas, biblicamente, coração não é só sentimento. Coração é homem interno, homem interior. Isso é coração. Quando eu me deixo me orientar pelo meu homem interior, seja pelas minhas emoções ou pela minha lógica, pela minha razão, eu estou sendo orientado pelo meu coração. E Jonas, ele oscila entre os sentimentos e a sua razão, e eu tenho a impressão que nós somos assim como Jonas. Muitas vezes, talvez na maioria das vezes, nós nos deixamos orientar ou por nossas emoções ou por nossas razões. Alguns são mais emotivos, outros são mais racionais. Mas nem as emoções em excesso, nem a razão em excesso presta para nos orientar. Porque nós somos uma bússola defeituosa. Nós somos um GPS com defeito de fábrica, por causa da queda, por causa do pecado. A nossa intuição, seja emocional, seja racional, não serve para orientar a nossa vida, porque nós somos caídos, nós somos quebrados. E o interessante, meus irmãos, é que eu tenho a impressão que nós podemos ser todos classificados nesses dois tipos de gente. A psicologia não usa esse termo não, mas eu inventei. Para mim tem dois grandes grupos. Tem os cúbicos e os esféricos. Os cúbicos são os quadrados. Os quadrados são os racionais, aqueles que pensam, que raciocinam. Tudo que vai fazer, ele coloca a sua razão como a bússola. Ele é quadrado. Do outro lado tem os esféricos, os redondos. Os redondos são os emotivos, os emocionais, os sentimentais. A vida é guiada pela sua emoção. Ouça o seu coração. Ouça o seu coração. Interessante que eu fico observando em termos práticos, e eu creio que em excesso, claro que todos nós temos boas emoções e boa razão, mas os excessos nos levam para quadros complicados. Sentimentos em excesso nos tornam pessoas autocentradas. Pessoas que são excessivamente orientadas pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, se tornam autocentradas e, via de regra, elas vivem para buscar a sua autorrealização. Pessoas excessivamente sentimentais são geralmente pessoas desorganizadas, são pessoas intolerantes com aqueles que são diferentes e geralmente se tornam críticas. As pessoas esféricas, que é o extremo dos sentimentos, geralmente são as pessoas da informalidade, são geralmente pessoas mais relacionais, mas no seu excesso elas se tornam extremamente intolerantes com os quadrados, com aqueles que são diferentes. Ela não gosta de um culto muito formal, ela gosta de um culto mais informal, mais livre, mais espontâneo. Mas ela é intolerante com o culto formal, como se a espontaneidade fosse a única forma de adorar a Deus. Do outro lado, pessoas que têm uma emoção, uma razão excessiva, ao invés de autocentradas, se tornam centralizadoras. A tendência é se tornar perfeccionista, mente complexa, exigente, pessimista. Exigente consigo mesma e às vezes exigente com os outros. Porque quer que todos os esféricos entrem na caixinha quadrada. A pessoa mais racional, como ela tem uma mente mais organizada, mais compartimentalizada, geralmente ela é mais organizada nos seus comportamentos, mais do calendário, mais dos planejamentos, enquanto a outra mais esférica é aquela pessoa que deixa a vida me levar, a vida leva eu. A esférica geralmente menos organizada, em casa ela toma banho, deixa a toalha pendurada na maçaneta da porta, aperta o creme dental pelo meio, come e esquece o prato onde comeu, assiste televisão tomando um refrigerante, um suco, põe o copo ali perto do sofá, levanta e vai embora. Ela não pensa que alguém vai ter que arrumar a bagunça dela. Esférica, redondona, né? Interessante que o que acontece, me parece, é que, via de regra, Deus une essas duas pessoas, de alguma forma. Deus põe um quadrado para casar com uma redonda. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus quer usar o redondo para tornar o quadrado menos quadrado e quer usar o quadrado para tornar o redondo menos redondo. No campo missionário, Deus envia um esférico e um cúbico para trabalhar juntos. Sabe por quê? Porque Deus não está interessado apenas em alcançar o perdido. Deus está interessado em investir na vida do missionário pecador.
E aí Deus usa o colega redondo para tornar o quadrado menos quadrado, e usa o colega quadrado para tornar o redondo menos redondo. Porque os excessos são pecaminosos. Deus quer nos santificar. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você se vê nessa situação? Você olha para você mesmo, talvez para o seu passado, e você conclui assim: realmente, muitas vezes, eu me deixei guiar pelos meus sentimentos apenas. Decidi baseado apenas na minha razão. Quero dizer para vocês, nem o excesso de sentimentos, nem o excesso de razão serve para nos orientar, porque nós somos danificados. Nós precisamos nos orientar pelas sagradas escrituras. Nós precisamos de algo fora de nós, além de nós, para nos orientar, porque o nosso eu interior está danificado pelo pecado. Deus, Ele está usando a circunstância da vida de Jonas para fazê-lo menos auto-orientado, menos orientado pelo seu próprio coração, e está ensinando Jonas a se orientar mais pela direção do seu Senhor, que é soberano, que controla todas as coisas e que cuida de todas as coisas. Jonas, quando ele se deixa orientar pela sua razão, nessa lógica de não vou pregar para os ninivitas, porque senão eles vão continuar vivos, sabe o que Jonas está fazendo? Ele está tentando controlar a história, está tentando evitar o inevitável. Pessoas excessivamente orientadas pela razão, e eu me coloco no primeiro lugar da fila, viu? Pessoas que têm essa tendência excessiva do racionalismo, da lógica excessiva, têm um ímpeto no coração de controlar a vida. Controlar a esposa, que é muito racional, quer controlar o marido. O marido quer controlar a esposa, os pais querem controlar e determinar o destino dos filhos. Algo impossível. Impossível, nós não fomos feitos para isso. Quando nós tentamos controlar a história, controlar a vida, e vamos além da responsabilidade, mas do controle excessivo, nós nos quebramos, nós nos cansamos, nós nos adoecemos. E às vezes o distúrbio psicoemocional, a gente dá várias razões para ele, mas às vezes na raiz está o anseio incontrolável de controlar a vida. Não aguenta, adoece. Às vezes o esgotamento não está do excesso das pressões da vida, mas da forma como reagimos tentando controlar a vida nas pequenas coisas, e nós não conseguimos. Um texto que me chamou muita atenção recentemente, falou muito no meu coração, foi Mateus 11, 28, quando o Senhor diz: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E a minha pergunta era, o que tem a ver cansado e sobrecarregado com manso e humilde de coração? Parece que não tem nada a ver, né? Mas uns anos atrás eu entendi, assim, a ficha caiu. Porque quando Jesus diz assim, porque sou manso e humilde de coração, a lógica assim, quem está cansado e sobrecarregado precisa de um spa, de um descanso, de férias, né? Mas Jesus não fala de descansar, de férias. Ele fala, ter um coração manso e humilde, é a solução para o cansaço e a sobrecarga. Eu entendi o seguinte, um coração manso é o contrário de um coração ansioso, de um coração agitado. Um coração humilde é o contrário de um coração orgulhoso, um coração vaidoso. Às vezes nós cansamos e nos sobrecarregamos, porque com o coração ansioso nós tentamos controlar o incontrolável. E com o coração vaidoso, orgulhoso, nós fazemos o que nós não precisamos fazer. Nós nos informamos demais, sabemos demais do que nós precisamos saber, queremos estar presente em mais lugares onde nós podemos estar. O resultado é cansaço e sobrecarga. Às vezes não é por causa da pressão da vida. A vida de Jesus também era muito intensa. Às vezes porque nós tentamos controlar o incontrolável e fazer mais do que nós precisamos fazer. É Jonas, tentando controlar a história. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele usa as circunstâncias do ministério de Jonas para libertar Jonas de si mesmo. Libertar Jonas do seu próprio coração. Porém, Jonas não é apenas um profeta orientado pelo próprio coração. Jonas é também um profeta que age por autojustiça. Veja comigo, versículo 4. Versículo 4 ele diz assim: e disse o Senhor,
É razoável esta tua ira? Irado porque os ninivitas se arrependeram. É razoável esta tua ira? Em outras palavras, ô Jonas, você tem razão para estar irado dessa forma? Sabe o que Jonas faz? Jonas não responde, ele dá de ombros, ele vira as costas para o seu Senhor, o soberano dos reis da terra, e sai da cidade e vai assentar ao oriente da mesma. Ele não responde a Deus. Percebe? Sabe por quê? Jonas estava chateado com Deus. Ele estava se sentindo vítima de Deus. Ele estava se sentindo usado, no sentido negativo, por Deus. Eu sou profeta, eu sou fiel ao Senhor, eu tenho buscado fazer a sua obra, agora o Senhor me usa para ter misericórdia dos meus inimigos. Jonas estava super chateado com Deus, cheio de justiça própria, ele estava se sentindo injustiçado. Deus, que não desiste de Jonas, versículo 9, pergunta novamente para Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Em outras palavras, você tem razão de estar irado e se sentindo injustiçado dessa forma, Jonas? E ele responde para Deus: eu tenho razão, eu estou cheio de razão, o Senhor vacilou comigo. É isso que está acontecendo aqui. Orientado pelo seu próprio coração, e um homem que reage por autojustiça. Se essa orientação interna, auto-orientação, seja para a emoção, seja pela razão, é o estupim de muitas crises pessoais, às vezes de adoecimentos emocionais, psicoemocionais, e assim por diante, angústia, cansaço, esgotamento. Se a auto-orientação causa problemas para mim, essa autojustiça é uma bomba relógio nos relacionamentos interpessoais. Muitas crises de casamento surgem por causa de um coração cheio de autojustiça, de justiça própria. Muitas amizades são quebradas ou são enfraquecidas por causa de justiça própria. No campo missionário, muitas vezes o ministério desanda, colegas têm conflitos, atritos, por causa de autojustiça, justiça própria. Nos sentimos, às vezes, as pessoas mais justas da terra. Mas sabe o que acontece? Quando o nosso coração é cheio de autojustiça, de justiça própria, Deus, Ele usa as pessoas que estão perto de nós, Deus usa as circunstâncias da vida, Deus usa os lugares, Deus usa o ambiente para tratar o nosso coração. Porque a Bíblia fala lá em Romanos que a ira de Deus se levanta sobre toda injustiça. E autojustiça é um tipo de injustiça. Toda justiça que vai além, tenta ir além da justiça de Deus, é injustiça. A ira de Deus se levanta contra a nossa autojustiça. Deus se opõe a nós. E Ele usa as circunstâncias da vida para tratar o nosso coração, para quebrantar a nossa alma, para nos livrar da autojustiça, da justiça própria. E eu preciso confessar para os irmãos que, como eu mencionei, eu fui para o campo missionário há 14 anos atrás, cheio de boa intenção, pensando, eu vou fazer a obra de Deus. Depois de uns anos lá, eu percebi que não era exatamente como eu tinha pensado. Era Deus que estava fazendo a sua obra em mim. Um coração marcado, profundamente marcado por justiça própria. Meu pai, um sertanejo, sertão da Bahia, era um homem cheio de autojustiça, irascível, um homem que esbravejava com as pessoas, tinha muitas qualidades, honesto, bom pai de família, bom provedor, mas estupim curto. Por pouca coisa ele se irava e se esbravejava com as pessoas. Era aquele homem que jamais tinha mexido com a família do outro, que não cruzava a linha dos limites, o direito do outro, mas não cruzasse a linha dele. Meu pai, eu digo o seguinte, que meu pai tinha um círculo vermelho, uma linha vermelha em torno de si, que era o seu círculo de direito pessoal e de privacidade. Ele não tocava na vida de ninguém. Lá em casa era proibido fofoca. Se ele chegasse e ouvisse alguém falando da vida de alguém, ele já esbravejava e tinha que parar na hora. Ele não aceitava que mexesse com a vida do outro. Cada um toca a sua vida. Mas não pisasse na sua linha de privacidade e direito. Porque se invadisse o seu direito, o homem ficava furioso e um leão saltava dentro dele.
Às vezes humilhava as pessoas. Eu cresci vendo isso do meu pai, e eu pensei assim, eu não quero ser como ele, não nisso. Em outras coisas assim, mas nisso eu não quero não. Mas sabe de uma coisa? Só aos 39 anos de idade que eu percebi que, rapaz, eu não escapei. Eu não escapei. Eu cresci com a minha autodeterminação. Não vou ser como ele, mas eu me tornei como ele. Uma pequena diferença. A diferença é que quando ele ficava irado, o leão pulava dele, saía para fora. Quando eu fico irado, o leão fica dentro. Controla. Um bom artista. Mas a ira vem da mesma forma que vinha no meu pai. Só que no meu caso, um pouquinho diferente. Meu pai tinha uma linha vermelha em torno de si. Eu não tinha uma linha vermelha. Eu desenvolvi uma faixa vermelha. Círculo de privacidade e direito. E a minha faixa vermelha, com a tecnologia moderna, ela tem luzes, iluminada com neon. Quando alguém começa a se aproximar, ela começa a piscar. E não só de neon, mas ela também tem efeito sonoro. Quando alguém se aproxima demais, aí ela solta um alarme, cruzando o limite, ultrapassando a minha faixa. Olha a minha faixa. Mais ou menos assim. Aí Deus me mandou para trabalhar com um povo indígena lá no interior da floresta, nas fronteiras com a Colômbia e o povo Irupidé. Eles não têm noção nenhuma de faixa de direito pessoal. Privacidade, zero. Nenhuma noção de privacidade, aquele povo. É sério. Meus irmãos de Irupidé não pisaram na minha faixa vermelha. Eles pisotearam a minha faixa vermelha com os pés sujos de lama. Não acabou com minha faixa vermelha não, mas pelo menos eu acho que quebrou o sistema de luz e de áudio. Ela existe ainda, mas não pisca e nem zoa mais. Sabe o que é isso? Deus tratando o coração do missionário. Deus tratando o coração do missionário. Para cada coração cheio de autojustiça, Deus tem alguém para pisar na sua faixa de privacidade. Mas não pense você que isso acontece só com o missionário na Amazônia, não. Acontece com você aqui. Talvez você está se lamentando daquela pessoa chata, aquela pessoa complicada e tal. Ela é um instrumento de Deus na sua vida. Deus te libertando da autojustiça. E às vezes você acha que o problema é que Deus colocou o marido para pisar na sua faixa. E você ora e o marido não muda. Você pede o pastor para aconselhar o marido, esse marido não muda. Sabe por que ele não muda? Porque ele é o instrumento de Deus na sua vida, minha irmã. Você acha que Deus não pode mudar o seu marido? Você acha que Deus não pode mudar a sua esposa? Deus pode transformar o mais perdido pecador dessa cidade. Você acha que Deus não poderia transformar a sua esposa? Não na sexta-feira? Hoje? Lógico. Mas às vezes Deus não transformou ainda, sabe por quê? Porque a obra na sua vida não está completa. E você não tem como escapar da mão do soberano Rei das terras, cheio de misericórdia, querendo te libertar da autojustiça. É assim que acontece. Aconteceu com Jonas, acontece comigo e acontece com você. E você pode pensar assim, não aguento mais esse casamento, vou acabar com isso, vou divorciar. Você vai cair na mão de outro ou de outra. Não tem como escapar da mão do oleiro. Você está entendendo o que eu estou falando? Muito bem. Jonas é um homem que se orienta pelo seu próprio coração. Jonas é um homem que age por autojustiça. E Jonas é um homem que reage com autopiedade. Olha o versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Versículo 8. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Ele está tão cheio de autojustiça, que ele se deixa controlar pela autopiedade e começa a ter peninha de si mesmo. Senhor, eu fui tão injustiçado, mas eu fui tão injustiçado que eu prefiro morrer do que continuar vivendo. O cidadão desobedeceu a Deus. O cidadão não se compadeceu do povo perdido. O cidadão ficou entristecido quando Deus fez a sua obra e levou o povo ao arrependimento. O cidadão fica murmurando contra Deus e ele ainda acha que ele é a vítima da história. Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Ela se sente a vítima de tudo. O mundo está conspirando contra ela. Tudo que acontece, coitadinha, fala mal dos outros. Quando alguém posta alguma criticazinha na rede social, ela desmorona, fica chateada. Coitada, é a vítima, é a perseguida, a pessoa perseguida. Autocomiseração, autopiedade. John Piper,
No seu livro Lutando contra a Incredulidade, ele fala sobre autopiedade. Ele diz assim: considere a relação entre vanglória e autopiedade. Ambas são manifestações de orgulho. A vanglória é a resposta do orgulho ao sucesso. A autopiedade é a resposta do orgulho ao sofrimento. A vanglória diz: eu mereço admiração porque alcancei muitas coisas. A autopiedade diz: eu mereço admiração porque eu sofri demais. A vanglória é a voz do orgulho no coração do forte. A autopiedade é a voz do orgulho no coração dos fracos. A vanglória soa autossuficiente. A autopiedade soa abnegadora. A razão pela qual a autopiedade não parece ser orgulho é que ela parece ser necessitada. Mas a necessidade surge de um ego ferido. E o desejo de mostrar-se autopiedoso não é realmente para que os outros vejam como indefesos, mas como heróis. A necessidade de autopiedade não vem de um senso de indignidade, mas a partir de um senso de dignidade não reconhecida. É a reação do orgulho ao não aplauso. Autopiedade. Um homem marcado por autopiedade. Mas o mais interessante é que Deus, mesmo conhecendo Jonas, com toda a fragilidade e pecaminosidade do seu coração, Deus não desiste do profeta Jonas. E o livro termina, não terminando, mas mostrando Deus dialogando, falando com Jonas e ensinando Jonas a ter misericórdia. Porque Deus é assim. Deus nos conhece integralmente. Ele conhece o que há de mais belo e o que há de mais feio na nossa alma. E Ele não desiste da gente. Não desiste do missionário pecador que está na Amazônia. Não desiste de você que está aqui. Nós estamos nas mãos do soberano dos reis da terra, que controla, que conhece todas as coisas e que, por misericórdia, decide tratar o nosso caráter. E Ele vai levar a sua obra em nós a cabo até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor nos fortaleça em nossas fraquezas. Vamos orar, meus irmãos? Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra viva, santa, poderosa, eficaz, a palavra que confronta e que ao mesmo tempo consola. Obrigado pela palavra do Senhor que nos edifica e também nos mostra o caminho. Obrigado pela palavra do Senhor que, sendo viva e a espada do Espírito, abre a nossa mente para entendermos, abre os nossos olhos para enxergar, às vezes parcialmente, mas enxergar o que tem no nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Como teve de Jonas, o profeta, que o Senhor tenha de cada um de nós. Nos ajude, Deus, a fortalecer a fé, a confiança no Senhor, para abrirmos mão do controle excessivo. Nos dê graça, Pai, para nos alegrarmos no Senhor e não na nossa força. Nos dê graça, Deus, para vermos a nossa pecaminosidade e nela vermos a graça do Senhor que superabunda em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor nos ajude pela sua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém.